irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesse momento para adorarmos o nome do nosso Senhor, bendizermos aquele que vive e reina para todo sempre. Então nós vamos, nesse instante, eu convido você a orar comigo, a iniciarmos este culto em adoração ao nome do nosso Senhor, para que Ele seja exaltado e glorificado em todas as coisas. Convido você e toda a sua família a fechar os olhos e falar com o nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nesse momento, nessa hora, clamamos a Ti a Tua presença. Venha, Senhor, abençoar as nossas vidas. Venha abençoar, meu Deus, os meus irmãos que se encontram em casa agora. Meus irmãos, meus amigos, todos aqueles, ó Deus, que agora estão em contato com a Tua palavra, com a mensagem das Escrituras. Fale ao coração de cada um deles, que o Senhor seja louvado e que em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra vem falar ao nosso coração. É o que nós clamamos, pedimos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar agora com uma mensagem musical. Enquanto nós louvamos ao Senhor com essa canção, eu convido a você a orar também, a um espírito de oração, clamando ao Senhor para que Ele fale com você, para que Ele te oriente, te exorte e edifique a sua vida cada dia mais. Vamos cantar e louvar o nome do nosso Senhor. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Mateus 28, 6. Meus irmãos, então, como nós lemos, como nós vimos em Mateus, capítulo 28, versículo 6, Mateus quer relatar para nós acerca da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu quero falar sobre a verdadeira Páscoa. Jesus Cristo ressurreto ao terceiro dia. E a palavra de Deus, ela nos dá aqui algumas informações muito preciosas acerca da ressurreição. Primeiro, é que quem crê na ressurreição de Cristo viverá eternamente. Primeira lição
que a palavra de Deus nos ensina sobre a verdadeira Páscoa é que quem crer em Cristo viverá eternamente. E o apóstolo João, no capítulo 11, versículo 25 e 26, ele nos diz o seguinte: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim nunca morrerá. Aí ele faz uma pergunta: você crê nisso? Então o apóstolo João, relatando aqui as palavras do Senhor Jesus, ele quer nos ensinar que quem crê na verdadeira Páscoa, que quem crê em Jesus Cristo como ressurreto, como aquele que ressuscitou dentre os mortos, ele diz que viverá eternamente. Olha que promessa maravilhosa: viveremos eternamente com Cristo Jesus. Segunda lição que nós encontramos sobre a verdadeira Páscoa é que quem crê na ressurreição de Cristo experimenta uma viva esperança. Experimenta uma viva esperança. Por que viva esperança? O apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 1, versículo 3, ele diz exatamente isso. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Pedro, ele diz que quem crê em Cristo e sua ressurreição recebe de Deus uma viva esperança. Não é uma esperança passageira, não é algo que passa rapidamente, porque é viva e dura para sempre. E a terceira característica da verdadeira Páscoa é que quem crê na verdadeira Páscoa, ou seja, na ressurreição de Cristo, reinará com Deus por toda a eternidade. Nós seremos povo de Deus, reino do Senhor, onde viveremos e reinaremos com Cristo. E assim está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que diz: bem-aventurado e santo aquele a que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes diante de Deus e diante de Cristo. Ou seja, nós reinaremos para sempre com Cristo Jesus. Essa é a verdadeira Páscoa. E a Páscoa, ela começou lá no Antigo Testamento, quando Deus passou por cima das casas dos filhos de Israel. A palavra pechá significa passagem, é a passagem do Senhor por cima das casas dos filhos de Israel, quando eles pegaram o cordeiro, imolaram o cordeiro, passaram o sangue nos umbrais da porta, e o Senhor, quando passava, então ele se desviava e poupava a vida dos israelitas. E é interessante que nessa figura, que nesse tipo de Cristo, o cordeiro morto lá no Antigo Testamento é exatamente a figura de Cristo morto como cordeiro perfeito, imaculado, sem defeito, que foi morto por nós na cruz. Então, quando olhamos para o Antigo Testamento, olhamos também para Jesus, porque o cordeiro morto que poupou a vida dos israelitas foi exatamente a imagem de Jesus Cristo. Por isso que João Batista, quando ele olhou para Cristo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o texto de Mateus capítulo 28, versículo de 1 a 10, é exatamente o ápice desse momento. É exatamente o clímax das profecias, das promessas de Deus lá no Antigo Testamento,
onde Deus prometeu o Salvador, onde Deus prometeu o Messias, e tudo se encaixou. Agora Mateus narra para nós exatamente a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse texto aqui vem nos ensinar lições muito preciosas. A primeira lição que esse texto nos ensina é que o cristão verdadeiro, ele está no caminho certo. Você e eu que entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, você pode ter ciência, você pode ter certeza de que você está no caminho certo. E nós encontramos isso exatamente no versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: no findar do sábado, ao encontrar no primeiro dia da semana, que no caso domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Aqui nos dá então exatamente essa imagem de que Jesus Cristo ressuscitou, o túmulo está vazio. Quando nós olhamos então para os grandes líderes religiosos, como Abraão, fundador da religião judaica, Abraão passou, Abraão foi morto. Quando nós olhamos para Buda, criador do budismo, da mesma forma, está morto, existe seu sepulcro, sua sepultura está com seus ossos. Quando nós encontramos Maomé também está morto, não ressuscitou. Vemos também Allan Kardec, o criador do espiritismo moderno como conhecemos hoje, também passou e não existe mais. Agora, só Cristo Jesus tem a sua tumba vazia. Quando você vai lá para Israel, em Jerusalém, você encontra a seguinte mensagem no sepulcro de Cristo: Ele não está aqui, ressuscitou. Então, essa mensagem da ressurreição de Jesus nos dá a plena certeza de que estamos no caminho certo. E eu quero então convidar você que ainda não fez a sua confissão de fé, que receba Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Quero convidar você para que você abra o seu coração para receber a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, para que você tenha plena certeza para onde você vai e o que vai ser da sua vida daqui para frente. O apóstolo Paulo, ele nos dá aqui uma informação muito preciosa. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 3 e 8, nos diz assim: antes de tudo, irmãos, eu entreguei a vocês o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Bíblia, e que foi sepultado, porém ressuscitou ao terceiro dia. Apareceu a Pedro, depois aos 12 apóstolos, depois foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez. Após isso, ele apareceu a mim, que sou o apóstolo chamado fora de tempo. Veja que o testemunho do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Cristo Jesus, após a sua ressurreição, ele apareceu para Pedro, apóstolos e mais 500 pessoas de uma só vez. Ele diz: essas pessoas ainda estavam vivas no tempo do apóstolo Paulo. Ele diz: por último, aparece para mim, assim diz as Escrituras. Ou seja, Jesus Cristo ressuscitou, Ele não está morto, e isso nos dá então uma certeza plena de que estamos no caminho certo. Quem está com Cristo está no caminho certo. Segunda lição que o texto de Mateus 28 nos ensina acerca dessa passagem da verdadeira Páscoa é que a ressurreição de Cristo traz pavor para alguns e
plena alegria para outros. Traz medo, pavor para algumas pessoas e plena e suprema alegria para outros. Você encontra isso no versículo 4 e versículo 5, que diz assim: e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Olha que interessante. O texto narrado por Mateus no capítulo 28 narra para nós que os soldados romanos, homens fortes, valentes, corajosos, temeram, ficaram com medo, tremeram de medo ao virem a ressurreição de Jesus. Então, para muitos, o fim do mundo, a segunda vinda do Senhor Jesus, o julgamento de Deus, o juízo do Senhor, para muitas pessoas isso causa medo, espanto, terrível medo. Mas para aqueles que creem na ressurreição de Jesus, é o momento de maior alegria de todos, saber que viveremos com Cristo por toda a eternidade. Olha que promessa, olha que lição maravilhosa que o texto nos dá. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não temas, crê somente, crê nas promessas de Jesus, crê no Senhor. Deus tem milagres maravilhosos para você, e o maior de todos é a salvação em Cristo Jesus. Quem sabe você esteja passando por um momento de luta, enfermidade, um momento de crises, questões financeiras, familiares, mas eu digo para você que tudo isso vai passar, tudo isso tem um fim, e o fim com Cristo, o objetivo final, nós nascemos para isso, para glorificarmos a Deus e experimentarmos de Deus para todo sempre, e que quem crê em Cristo, quem crê no Senhor, com certeza passa por essas aflições com muito mais tranquilidade, porque a fé que outrora foi nos dada, nos dá esse fortalecimento em nossas vidas. Então eu quero, em nome de Jesus, que você creia nessa mensagem da ressurreição e da verdadeira Páscoa do Senhor Jesus. E o próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim para nós: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para aqueles que não creem, para aqueles que não acreditam, é loucura. Muitos podem dizer, mas é loucura ser cristão, é loucura ser um crente, um evangélico, um servo de Deus em pleno século 21. Quando eu me converti lá em Patinga, no dia 12 de abril de 1994, algumas pessoas que me conheciam diziam isso: Jesus ficou maluco? Por que você vai virar crente agora? Vai abandonar os seus prazeres? Vai abandonar aquilo que te traz felicidade? Eu ministrei a palavra para eles e disse: eu encontrei a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade da minha vida está em Cristo Jesus, está com o Senhor. Então quero oferecer essa oportunidade a você, e Cristo está te oferecendo essa oportunidade. É loucura? Pode ser para o mundo, para aqueles que se perdem, para aqueles que não querem, para aqueles que rejeitam, mas para aqueles que creem e confessam Jesus Cristo e que creem na sua ressurreição, é poder de Deus. Recebemos poder de Deus quando cremos na ressurreição e na verdadeira Páscoa do Senhor Jesus. E a terceira lição que encontramos aqui na palavra de Deus, no capítulo 28 de Mateus, é que, sabendo que Cristo ressuscitou, precisamos anunciar a todos. Sabendo que Cristo ressuscitou, nós precisamos anunciar a todas as pessoas. É o que se encontra aqui no versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo.
Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Então a mensagem do Senhor Jesus para as mulheres que viram a ressurreição é: avisem, anunciem que eu ressuscitei. É o que nós temos feito, é o que eu tenho feito há tanto tempo. Desde o dia 12 de abril de 94 eu tenho anunciado essa mensagem de que Cristo ressuscitou, de que Ele está vivo, de que Ele é abençoador, galardoador daqueles que buscam, e justiça e juízo daqueles que o rejeitam. Então, a mensagem de Deus para nós nesse dia é: creia em Cristo Jesus, em sua ressurreição maravilhosa, a verdadeira Páscoa. Páscoa é ressurreição do Senhor Jesus, passar da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 14 e o 17, ele diz assim: como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão aquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Porque assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Como que as pessoas vão acreditar se nós não pregarmos? Você que está me vendo agora, me ouvindo, se já recebeu Jesus como Salvador, pregue, fale de Jesus. Mensagem maravilhosa, a maior e melhor mensagem de todas: que Jesus Cristo ressuscitou, Ele não está morto, e Ele vai abençoar a todo aquele e levar para o céu e para a glória a todo aquele que crê em seu nome. E você que ainda não fez essa confissão de fé, mais uma vez eu convido a você: receba Jesus Cristo como Salvador. E Paulo, ensinando a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, que a mensagem da palavra de Deus para nós, nesse momento, nesse dia, seja fé, obediência à mensagem da palavra de Deus. E quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Creia, Jesus Cristo ressuscitou, está vivo e quer nos abençoar, quer abençoar cada um de nós, você e eu, em nome de Jesus. Convido você mais uma vez a orar e falar com nosso Pai. Ó Deus, eu peço a Ti que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha ministrar a Tua palavra em nossos corações, aplicar poderosamente em nossas vidas, para que possamos a cada dia mais compreender, meditar, ó Deus, e obedecer a Tua palavra. Abençoe a cada um que ouviu essa mensagem e que o Senhor, meu Deus, traga de fato ao seu coração e à sua mente a revelação da Tua palavra. Assim clamamos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo, que o Senhor Jesus continue iluminando a sua vida, seu coração, abençoando você e sua família. Estaremos juntos nesse tempo, se assim Deus permitir. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos adorar o nosso Senhor, dizer a Jesus que só temos Ele, somente Ele é a fortaleza da nossa vida.
sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Vinícius, o que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Tudo vai passar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Glória ao Senhor. E agora, meus irmãos, receber a bênção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as infinitas bênçãos do Espírito Santo de Deus e que a bondade do Pai, vivo Deus Todo-Poderoso, seja sobre vós, todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou